Pronto. Vai que é tu agora. Tá tudo certo. Pode passar, Matheus. Para a gente entender um pouquinho o significado de carga elétrica, eu coloquei aqui, né, para a gente relembrar o modelo do átomo, o modelo atômico. Não sei se vocês sabem, né, acho que vocês já estudaram, que a gente teve muitas tentativas até a gente definir esse modelo, que é o modelo de Rutherford-Bohr. Que aqui a gente tem o modelo atômico, onde aqui dentro a gente tem o núcleo, onde no núcleo a gente tem os nêutrons e os prótons. Os nêutrons, eles possuem carga zero, por isso o nome nêutron, né? Os prótons, eles são carregados positivamente, possuem cargas elétricas positivas. E aqui na eletrosfera, né? O nome já fala eletrosfera, a gente tem os elétrons, que possuem carga negativa. Pode passar, Matheus. Após ser feito alguns experimentos, a gente verificou que no modelo atômico, o nêutron, né, como eu já falei a vocês, eles não possuem carga, mas o próton e o elétron, eles possuem as cargas elétricas com valores iguais. Foi a este valor que a gente chamou de carga elementar, que é esse Ezinho aqui, que tem o valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb, que é a medida, né, desse valor. Pode passar, Matheus. Falando um pouquinho agora sobre, ainda em carga elétrica, sobre corpo eletrizado. Que aí é aquele em que o número de prótons e o número de elétrons, eles são diferentes. No caso, se a gente tem o número de prótons e elétrons iguais num corpo, ele está eletricamente neutro. Pode passar, Matheus. Vou mostrar mais. Um corpo eletricamente neutro. O número de prótons, que são esses maisinhos aqui, eles são iguais a esses menos, que é o número de elétrons. Então, ele está neutro. Um corpo eletrizado positivamente, ele perdeu elétrons, ficando com excesso de prótons. E aí, nessa troca, por aquele modelo, dá para gente pensar um pouquinho. Por que ele perdeu ou ganhou elétrons? Naquela imagem que eu mostrei do modelo atômico, vocês repararam que o... Pode voltar, Matheus. Os elétrons, eles estão aqui fora, né? Na eletrosfera. Vocês concordam comigo que é mais fácil os elétrons se movimentar do que os prótons, que estão aqui dentro, no núcleo? Isso. Eles ficam mais, colocaram aqui, né? Ficam mais expostos na eletrosfera. É justamente por isso que nessa troca, quem se movimenta são os elétrons. Pode falar, Vitor. Mariana, qual foi a tua pergunta que eu não entendi? Acho que para mim cortou na hora. Não, eu perguntei se vocês concordavam comigo que nessa troca, né, das cargas elétricas, quem se movimentava eram os elétrons, porque eles ficam mais expostos aqui na eletrosfera. Então é mais fácil nessa troca os elétrons se movimentarem do que os prótons, que estão aqui presos no núcleo. Sim, sim, tá certo. Foi isso. Pode passar, Matheus, pode voltar para lá. Pronto. Então a gente tem um corpo eletrizado positivamente, que é onde ele perdeu elétrons e ficou com excesso de prótons. E a gente pode ter também um corpo eletrizado negativamente, que é aqui esse outro caso, né, o último, que é quando ele ganhou elétrons e aí ficou com excesso de elétrons. Pode passar, Matheus. Em carga elétrica ainda a gente tem falar um pouquinho para vocês sobre condutores e isolantes. Isso vai ser bom quando a gente falar, vai ser bom vocês saberem, para quando a gente for para o próximo tópico, vocês terem mais uma noção disso. Condutor e isolante, né? O que é um material condutor elétrico? É todo material que facilita esse movimento das cargas, o movimento dos elétrons, no caso, né? Como exemplo, a gente tem os metais, grafite, nós mesmos, seres vivos, a gente é um bom condutor elétrico. O solo,
e os gases ionizados. Pode passar, Matheus. Mas a gente tem também o isolante elétrico, que é todo material que não facilita, né? Que é meio que impede o movimento de cargas elétricas. A gente tem a borracha, o vidro, plástico, atmosférico, água pura, madeira. Eles são os exemplos de isolantes elétricos. Passar. Então aqui é só um exemplo, né? A gente tem o metal como condutor e aqui a gente tem o isolante. Isso é um cabo de energia que a gente coloca o isolante, né, para não levar choque, porque a gente tem um condutor dentro. Tô só uma dúvida. Pode falar. Mari, teve uma dúvida anterior que pediram para tu repetir o corpo eletricamente neutro. Pronto. Um corpo eletricamente neutro, ele é aquele corpo que não perdeu elétrons. Os elétrons não se movimentaram. Então, a gente tem uma quantidade igual de prótons e elétrons. Por isso que ele vai estar neutro. Ele não está nem positivo, né? Nem com excesso de elétrons negativo, no caso ele ia estar eletrizado negativamente, e nem com excesso de prótons, que aí ele está eletrizado positivamente. As cargas dele estão iguais. Isso, ele tem a mesma quantidade de positivos e negativos. Isso mesmo. Certo? Tudo certo. Colocou aqui no chat. Pronto, aí tem uma dúvida agora do Alexander. Não sei se tu tá vendo. Espera aí. Vi. Se a força elétrica for muito forte, consegue se conduzir por um isolante? Consegue, Matheus. O Matheus vai falar lá na frente sobre força elétrica. Vou falar ainda. Quer falar logo agora ou quer esperar? Ou quer guardar a dúvida do Então, Alexander? não, a gente pode falar já para complementar. A questão, Alexander, é que eu teria que ter uma força realmente muito forte, que é o isolante, né? Ele é totalmente não afeito, ou seja, ele restringe muito o movimento das cargas elétricas. Há essa possibilidade? Talvez possa haver, mas a gente nunca chegou a uma força a ponto de quebrar essa barreira e conseguir. Na física, eu nunca diga nunca, mas por hora, com as forças que a gente conhece e trabalha, não. A resposta é não, porque ele realmente restringe muito a passagem de cargas elétricas. Mas, quem sabe lá na frente a gente Vai tem que, essa né? força que quebra. Né? Deus me livre. Pode passar, Matheus, pode voltar para lá. Pronto, a gente estava aqui. Vou falar para vocês dois princípios, né? A eletrostática ela tem dois princípios. A gente vai abordar aqui um pouquinho os dois. Pode passar, Matheus. O primeiro é o princípio da atração e repulsão. Foi o que eu falei para vocês lá na frente. Guarde essas palavrinhas, porque Travou, eu acho. Para mim também aqui. Achei que era minha internet. Mari, não estamos te escutando. Deixa eu mandar a mensagem aqui. Ela disse que está voltando. voltou, gente. Voltou. Desculpa, foi minha internet aqui. Do nada eu vi, tipo, conexão, não sei o que, socorro. Mas bora, qualquer coisa, minha internet é assim, viu, gente? Aí, qualquer coisa eu vou ficar, mas eu volto. Então, vocês pararam em que parte, né? No princípio da atração e repulsão. Então, o que é que esse princípio diz? Corpos com cargas de mesmos sinais se repelem. No caso, o que é se repelir, né? É se afastar. Então, se eu tenho um corpo que tem uma carga positiva e o outro positiva, a tendência deles, né, eles vão fazer o quê? Se afastar. Nunca eles vão conseguir se aproximar. E se eu tenho um corpo também que tem uma carga negativa e outro com a carga negativa, eles também vão se repelir, vão se afastar. E corpos com cargas de sinais contrários
Oxi, foi errado. No caso aqui é se atraem. Não é se repelem, não. Tá errado o slide, vou ajeitar depois. No caso, esse se repelem aqui não existe, viu, gente? É se atraem. Corpos com carga de sinais contrários se atraem. Se eu tenho um corpo que tem uma carga negativa e outro positiva, a tendência dele é se atrair, ficarem juntos os dois. Os opostos se atraem, é verdade. Colocaram no chat. Pode passar, Matheus. Outro princípio da eletrostática é o princípio da conservação das cargas elétricas. E aí, o que é que esse princípio diz para a gente? Que em um sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das cargas elétricas é constante. E o que é que isso quer dizer, então? Se eu tenho um corpo aqui que tem uma carga Q1 e tem outro corpo que eu tenho carga Q2, quando eles fazem as trocas de cargas entre eles, nenhuma carga se perde. A gente tem um Q' 1 e um Q' 2 que é igual, que eles podem ser iguais desde que esse sistema esteja isolado. Não haja o contato com outro material, com o meio, as cargas elas não se perdem. Então, a gente tem o Q1 mais Q2, que após essa troca é Q' 1 mais Q' 2, que é igual à carga que a gente tinha antes, e esse valor ele será sempre constante. Pode passar, Matheus. Lembrou um filme de piratas. O Alexander disse, que filme? Pode falar, Alexander. Tem um filme de piratas que literalmente os caras ganham dinheiro vendendo raio. Aí eu acho que é esse princípio que eles usam. Porque basicamente ele tem uma caixa. Eu sei que é uma coisa muito fictícia, mas tem uma caixa, que nem falando no filme, totalmente isolada, onde eles de alguma forma que ninguém sabe como, eles conseguem botar um raio lá dentro e isolar a caixa. O raio fica lá dentro, se batendo, sabe? Não se dispersa, no caso, né? É isso que eu tô querendo dizer. Entendi, top, o exemplo. A gente vai falar um pouquinho agora, depois da gente ter essa introdução sobre cargas elétricas, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os processos de eletrização, né? Como esses elétrons se movimentam de um corpo para o outro corpo. Então, a gente tem a eletrização por atrito, que foi até quando eu perguntei se vocês sabiam o que era eletrostática, acho que foi o Vitor que falou. Pode ser por atrito e tal. Então, a gente realmente tem a eletrização por atrito, que ela ocorre quando os dois corpos possuem materiais diferentes e inicialmente neutros são atritados entre si. E aí, nesse atrito, passam-se os elétrons de um corpo para outro e, consequentemente, um fica eletrizado positivamente. Nesse caso aqui desse exemplo, o vidro a gente tem aqui o vidro neutro e tem a lã também neutra. Quando a gente atrita, tipo, passa o... Alguém falou no chat. Tu vai me dizendo aí, Matheus, o chat, Tá. se tiver alguma coisa. É para repetir o da conservação, mas acho que você pode terminar essa explicação do atrito e volta. Tá. Quando a gente tem o vidro e a lã, os dois neutros, aqui nesse exemplo, quando a gente atrita a lã no vidro, a gente passa, né, a lã no vidro, o vidro ele fica eletrizado positivamente e a lã fica eletrizada negativamente. E aí, é importante a gente saber também que quando a gente atrita dois materiais de uma série triboelétrica, e o que é uma série triboelétrica? É uma tabelinha que a gente tem, pode passar, Matheus, que indica essa tabelinha aqui, que indica se os materiais adquirirão cargas negativas ou cargas positivas após sofrerem essa eletrização por atrito. Aí a gente tem que os materiais que estão mais acima, ele sempre vai ficar eletrizado positivamente, e os materiais que estiver abaixo, eles sempre vão ficar eletrizados negativamente. Por exemplo, se a gente atrita a borracha com a madeira,
Por mais que a borracha e a madeira estejam pertinhos, como a madeira está aqui em cima, ela vai ficar eletrizada positivamente e a borracha negativamente, com cargas negativas, e a madeira com cargas positivas. Volta, Matheus, para eu. Quem foi que perguntou? Foi a Ana. Então, Ana, o princípio o princípio da conservação das cargas elétricas. O que é que esse princípio diz para a gente? Quando a gente tem dois materiais, como por exemplo o vidro e a lã, que eu estava explicando agora, que eles já estão ali eletrizados, né? Depois do atrito e tal, eles já estão ali eletrizados. Se a gente passar de novo a lã no vidro, a gente tinha uma carga Q1, por exemplo, de prótons do vidro, e a gente tem uma carga Q2 de elétrons da lã, beleza? E esse número vai ser sempre uma constante. E aí, se a gente passa de novo a lã no vidro, se o sistema está isolado, se não houver mais nenhuma troca com nenhum outro material, aquelas cargas elas não se perdem. Elas podem variar de uma para outra. Nesse caso da lã e do vidro, não, né? Porque um fica todo positivamente e outro todo negativamente. Mas quando a gente tem essa troca, as cargas elas não se perdem. A gente vai ter um Q'1 mais um Q'2, que essa soma vai ser igual à soma. Peraí. Vai ser igual à soma que a gente tinha antes. Os elétrons eles não se perdem. Não sei se deu para ficar mais claro agora. Se o Matheus quiser explicar de outro jeito também. Não, tá perfeito, minha parceira. Deu para entender. A Ana disse que tá certo aqui, tudo certo. Pronto, então pode passar, Matheus. Matheus, eu peguei um vídeo de um exemplo de eletrização. É curtinho. Só Manda aí. tipo de um experimento. Eu vou te mandar o link. Peraí, viu? Bota no chat aqui. Viu, peraí. Vê se tu consegue apresentar aí. Pera, deixa eu mudar o tipo de apresentação. Hoje é sábado, hein, galera? Felicidade. Alegria. Alegria. Tá dando para ver e ouvir? Meu trabalho Tá. é demonstrar a eletrização por atrito. Então eu tenho pequenos pedacinhos de papel picotados, tenho um canudo plástico e tenho uma blusa de lã. Aproximando neste exato momento o canudo dos papéis, não há atração entre eles, porque ambos estão neutros. Ambos os corpos estão neutros. Eu vou cessar essa aproximação e irei atritar o canudo. Após atritar o canudo, vejamos o que vai acontecer. Olha só, o canudo agora já está atraindo os minúsculos pedacinhos de papel, caracterizando com isso que o canudo foi eletrizado por atrito. E corpos eletrizados atraem corpos neutros. E era isso que eu queria demonstrar aqui para os demais colegas da física. Pode parar, Matheus. Pode voltar lá para a apresentação. Sim, senhora. Pronto, gente, era isso que eu queria mostrar, tipo, a eletrização por atrito, né? Vocês viram que quando ele passou o canudo sem atritar com a lã, não aconteceu nada, mas aí depois da eletrização por atrito, o atrito ganhou cargas que podem atrair os papeizinhos. Tem vários outros experimentos assim, quando a gente vai para o laboratório. Alexander, pode falar. Tento fazer em casa, nunca consigo. Foi impressão minha, ou essa tabelinha também tem tá
sei lá, me lembrou a condução de energia também, porque é o que consegue conduzir melhor, sabe? Porque se a pessoa observar, para baixo a maioria é tudo isolante, né? Correto? Ou todos são Uhum. isolantes? Aí tem a ver com isso também? Tá ligado a isso? Tem, né, Matheus? Tem a ver, tem a ver. Percebe que o que é ele ficar com cargas positivas, com excesso de cargas positivas? É ele ter perdido elétron. Lembra que a Mari falou que é muito difícil a movimentação no núcleo, né? Então, o que a gente está falando aqui de movimentação, seja bem-vinda, Érida, não sei se pronunciei certo, mas que a gente está falando aqui de eletrização e até desse fluxo de alguém ficar positivo e alguém ficar negativo, é a movimentação de elétron. O próton não se movimenta, tá? Então, quando eu digo assim, olha, o cara ficou com excesso de cargas positivas, o que é que eu estou querendo dizer? Que ele perdeu elétron. Elétrons. Ele perdeu elétron. Então, perder elétron é ter maior facilidade de conduzir cargas, já que a única carga que está em trânsito é o elétron. Beleza? Fez sentido ou não? Fez, Matheus. Pra mim, Boa. fez. Boa, boa. Pode passar. Ó, Mari, tem uma pergunta aqui. O que significa eletrizado? Eletrizado significa que um corpo está com cargas elétricas. Tipo, no caso, com prótons ou com elétrons, né? Seja ele eletrizado positivamente, que é quando ele está com excesso de prótons e menos elétrons, ou eletrizado negativamente, que é quando ele está com as cargas maiores de elétrons e menos de prótons. Perfeito. Pode passar, Matheus. Outro tipo de eletrização que a gente tem é a eletrização por contato, que ocorre quando um condutor eletrizado, nesse caso é o B, é colocado em contato com um condutor neutro aqui, nesse caso esse A, ficando este com carga elétrica de mesmo sinal que o primeiro. Caso os dois, eles ficam perto, né, por contato, se contatam, e aí o B, ele passa os elétrons para o A, e os dois ficaram com as mesmas cargas, né, negativas. No caso, se a gente tivesse aqui um condutor eletrizado positivamente com prótons, quando ele fizesse o contato com o A, o A também ia ficar com prótons, com a mesma carga do outro. O mesmo sinal do primeiro, no caso. Pode passar, Matheus. E a gente também tem a eletrização por indução, que não é tão assim comum quanto a eletrização por atrito, no caso, mas a gente também tem. Para a gente explicar isso, a gente vai ter que considerar um condutor neutro B, denominado induzido, e um condutor eletrizado A. A gente tem um neutro e tem um corpo neutro e tem um corpo eletrizado, denominado indutor. E aí a gente tem o seguinte processo. Pode passar, Matheus. A gente aproxima o condutor neutro do indutor positivo, sem que haja contato. Nesse momento, ocorre a separação das cargas elétricas no induzido, mas ele permanece neutro. No caso aqui, a gente tem o induzido, que estava neutro, e se aproximou do A, né? Sem haver o contato. Quando aconteceu isso, ele ganhou cargas, né? Mas permaneceu neutro porque ele não ganhou nem perdeu elétrons. Houve a troca de cargas, mas ele permaneceu neutro, com prótons e elétrons. Mesma quantidade de prótons e elétrons, no caso. Pode passar, Matheus. Teve uma pergunta aqui no chat, Mari. A Ana disse quê? assim: a eletrização por atrito é a única dessas três que no final ficam duas cargas diferentes, né? Sim. Não. Eletrização por indução também. Pode ficar, no caso. Vocês vão ver lá na frente. E aí depois liga-se o induzido à terra através de um fio metálico, que a gente chama de fio terra, né? Que aí, ó, nesse caso aqui desse B, o induzido tá lá com cargas positivas e cargas negativas, e aí a gente liga ele à terra através do fio terra,
que é onde ocorre a transferência de elétrons da Terra, né? Pode passar, Matheus. E aí, só ressaltando aqui, ó, o ponto de que os prótons, ó, ficaram aqui de boa. Quem está vazando são os elétrons. Sempre há a transferência, a movimentação de elétrons, como eu tinha falado lá. Pronto. Quando a gente retira o fio terra, somente depois afasta-se o indutor. Assim, o induzido ficará eletrizado negativamente pois recebeu elétrons da Terra. Ó, o B aqui, ele ficou com mais elétrons, porque como vocês viram na imagem anterior, e como o Matheus ressaltou, meu Deus, entrou um negócio no meu olho. Como o Matheus ressaltou, sempre há um movimento de elétrons, né? Os elétrons da Terra passaram para o induzido B, e ele ficou com excesso de elétrons, ó. Aí, Ana, o A ele está aqui eletrizado positivamente e o B ele está eletrizado negativamente. Por isso que esse também pode ser outro caso de ficar com as cargas diferentes, né? Que foi o que ela perguntou. Pode passar, Matheus. Pronto. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre força elétrica e... Peraí, eu vi alguma coisa no chat. Foi, o Alexandre disse que não entendeu. Poderia repetir? Posso, pode voltar. Pode voltar, Matheus. Outro. Pronto, indução. O que é eletrização por indução? A gente considera um condutor neutro B, que é o que ficou eletrizado negativamente lá no final, mas no começo ele estava neutro, que ele é denominado de induzido. E um condutor eletrizado A, que é um indutor, que aí ele já está eletrizado. Pode passar, Matheus. Quando a gente aproxima o induzido, que é o que estava neutro, condutor neutro, do indutor positivo, sem que haja contato, ocorre a separação das cargas elétricas do induzido. Mas aí ele permanece neutro, porque ele está com cargas positivas e está com cargas negativas. Pode passar, Matheus. Depois a gente liga o induzido, que é o B, né? Que estava neutro. Depois ele ficou neutro com cargas positivas e negativas iguais. A gente liga ele à Terra através de um fio metálico, que é o fio terra. E aí, ó, como vocês podem ver nessa figurinha, a gente tem a transferência de elétrons da Terra para o induzido, o B, ó. Os elétrons aqui subindo até chegar ao B. Pode passar, Matheus. No final, quando a gente retira esse fio terra e afasta ele do indutor, ele ficará eletrizado negativamente. Porque assim, ele estava com a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Só que aí, quando a gente ligou o fio terra e os elétrons da Terra passaram para ele, ficou com excesso de elétrons. Então, por isso que ele ficou eletrizado negativamente. Porque recebeu esses elétrons da Terra. Não sei se deu para entender mais agora. Tem algumas dúvidas aqui no chat. A primeira, do Vitor. Isso também se aplica aos carregadores por indução? A segunda, do Melk. Aconteceria o mesmo se o indutor estivesse eletrizado negativamente? No caso, a primeira dúvida, os carregadores por indução, não sei te responder. Tu sabe, Matheus? Se quiser explicitar mais, Vitor, o que seriam esses carregadores por indução? Você fala dos novos celulares Samsung que carregam colocando um em cima do outro, coisas assim. Pode ser um bom exemplo. Entendi. Porque a minha irmã comprou ele, aí ela só vive usando dela. Aí ela só encosta ele numa base, não precisa botar carregador e carrega. É exatamente isso, é exatamente isso. A transferência de cargas ali por um processo de indução, mas não só uma indução elétrica, é uma coisinha um pouco a mais, mas o princípio é esse sim. Bom exemplo. É outra dúvida. Valeu, Matheus. Aconteceria o mesmo se o indutor estivesse eletrizado negativamente? Boa pergunta. Se o indutor tivesse eletrizado negativamente, os elétrons eles seriam repelidos. E aí o induzido ficaria eletrizado positivamente no final. Não sei se está dando para entender, galera. Ó, é o seguinte que está acontecendo aqui. Ó. Vê só.
esse cara aqui, imagina esse cara como uma barra. Peguei um pedaço de metal lá, uma barra, que está eletrizado positivamente. O B, ele é neutro. O B é neutro, tem positivo e tem negativo. O que é que a Mari falou lá anteriormente? Ela falou do princípio da atração e da repulsão. Se eu coloco um cara positivo perto de um cara neutro, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o negativo vai ser atraído, os opostos se atraem, né? Os opostos se atraem. Então, ó, os negativos, olha tudo na bordinha aqui já. Os negativos tudo na borda. Tudo querendo positivozinho, né? Tudo querendo positivozinho. Então, percebe o que está acontecendo, né? E aí, mais elétrons ainda estão chegando, ó, mais elétrons ainda. De modo que, quando eu afastar o meu indutor, esses caras agora têm excesso de elétrons. Mateus, deixou de existir próton? Não, não deixou de existir próton. O que está representado aqui é que ele tem excesso de elétrons. Excesso de elétrons. Por quê? Porque quando eu aproximei, ele atraiu os elétrons. Se fosse negativo, ele atrairia os prótons, e aí a situação se inverteria. Perfeito, Matheus. Isso, Melk, exatamente. Ele perguntou assim, Mari, no caso, o induzido sempre vai assumir a eletrização contrária do indutor? Isso. Exatamente. É isso que o Matheus acabou de explicar aí perfeitamente, Matheus. Boa. Alguma outra dúvida, gente, para a Mari explicar? A Mari está querendo responder as questões hoje. Ô, Matheus, para com isso. Alexander levantou a mão. Fala, Alexander. Então, Nome bonito, velho. Alexander, né? mas eu acho que agora deu para entender. No caso, basicamente, eles estão saindo do induzido. No caso, induzido, por que exatamente o nome induzido? Ah, certo. Porque mexeram nele? Vai lá, Mari. Como é porque exatamente o nome induzido? Agora você me pegou, viu? Oxi, Como essa aí assim? aqui, ó. É porque um tá induzindo o outro. Aí esse aqui é o cara que é o passivo, então ele é o induzido. É porque ele tá neutro. É porque, tipo, ele tá neutro. Ele tem cargas positivas e negativas, mas ele tá neutro. Então, ele é induzido facilmente por exemplo, pelo indutor que tá com cargas positivas. Isso. Não Imagina, sei. por exemplo, que você está em dúvida entre fazer engenharia civil e engenharia ambiental. Aí não existe dúvida, né, Matheus? Pelo amor de Deus. Considerando que você possa ter essa dúvida. Mas qual é a questão? Aí a Mari chega para você e diz assim, faz engenharia civil. Faz engenharia civil. O que é que ela está fazendo com você? Ela está ali induzindo a fazer engenharia civil, porque ela está ali levando a. Então, o induzido é o cara que é levado a ficar com determinada carga. Por isso, ele é o induzido. O A é a Mari aqui, ele tentando convencer a fazer engenharia civil. O B é você sendo induzido a fazer engenharia civil. Você está neutro. Você está neutro, por enquanto. Você está neutro. Tu tá lá, tá cá. Mas que isso não aconteça, viu, minha gente? Por favor. Pô, velho, ele é de média, ó. Pô, perdemos, Mari, perdemos. E nem civil, nem ambiental, médio. É que nem a nossa mãe fala. Quero que você, Vitor, você fique sendo induzido por aqueles trombadinhos da esquina. Você vai ver a sandália que você vai levar. Pronto. Olha aí, é um bom exemplo. Não Tomara seja que você não seja. Fique neutro nesse caso aí. Ai, e aí, tudo Deus. Tranquilo, tudo tranquilo? Não. Eita, não tem dúvida. Então, vai com a tua, meu parceiro. Vai com a tua. Então, bora lá voltar para força elétrica e lei de Coulomb, né? Então, a carga elétrica, como a gente já viu, na prática, ele é um corpo pequeno com dimensões expressíveis e que se encontra eletrizado. Entre elas existe uma força elétrica F, podendo ser de atração, como a gente já falou, ou de repulsão, né? No caso de atração, quando os sinais são diferentes, um positivo e outro negativo se atraem, ou de repulsão, quando eles possuem cargas de mesmos sinais. Que é o que diz aqui, que depende do sinal das cargas. Pode passar, Matheus. E aí, se a gente considerar duas cargas pontiformes
que é pontiforme, né? Que tem tamanho desprezível. Q1 e Q2, separadas por uma distância, sabemos que essas cargas, sendo de mesmos sinais, se repelem e, sendo de sinais contrários, se atraem. A lei de Coulomb fala para a gente que a intensidade da força elétrica entre essas duas cargas elétricas pontiformes é diretamente proporcional ao produto dos módulos dessas cargas elétricas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separam. Mas aí, o que é isso? Como é que a gente pode traduzir isso, né? Então, a força elétrica, ela é inversamente proporcional às cargas Q1 e Q2 e inversamente proporcional ao quadrado da distância que está essas duas cargas, que é esse Dzinho aqui, D ao quadrado. A fórmula é K, que é essa constante, 9 vezes 10 a nona, Q1, que é a carga elétrica 1, Q2, que é a carga elétrica 2. Elas estão separadas a uma distância e a força elétrica entre elas é diretamente proporcional à multiplicação das duas, né? Q1 e Q2, e inversamente proporcional à distância que elas duas se encontram. Perfeito. É isso. Oxe, já sou eu, é não, pô. Já, Então, pô. vou voltar para você falar mais um pouquinho. Já é Mas você, meu parceiro. uma curiosidade aqui, gente, vê que lei de Coulomb, a carga é medida em Coulomb. Coulomb foi um cara que estudou a fundo essas coisas aí, e aí tudo que diz respeito praticamente a eletricidade vai ter um Coulomb lá, porque o cara é brabo, o cara estudou e fez tudo aí. Isso é magnetismo? Não, ainda não é magnetismo. É só a eletrostática. Depois, a eletricidade se mistura com o magnetismo e vira eletromagnetismo. Só que aí são cenas para os próximos capítulos. Cenas para os próximos capítulos. Vamos lá, então. Alguma dúvida aqui, gente, nessa parte? Lei de Coulomb? Não? Nada? Beleza. Tranquilo, então. Tranquilo. Gosto de participação, viu? Quero o chat aí pegando fogo, minha parceira. Fica de olho no chat aí, viu? Pronto, eu vou ficar de olho aqui, qualquer coisa eu te falo, Matheus. Vamos lá. Então, gente, a Mari falou de força elétrica, só que agora a gente vai falar de campo elétrico. Campo elétrico. Eita, teve pergunta, foi? Tem como dar uma explicada dos teve. termos? Nesses aqui você fala, Alexander? Da força? Definição. Definição de quê? Antes desse. Isso aqui? Ah, beleza. Você quer explicar, Mari? Mas é o quê? Eu não entendi direito a pergunta. Entendeu, Matheus? Tudo. Tudo. Beleza. Beleza, então, é isso, a lei de Coulomb, essa explicação aí que tá aí, que a gente colocou aí, é só para traduzir aquela fórmula que a gente viu no próximo slide, né? No outro slide. Que é o quê? A força elétrica, que é aquele Fzinho, entre duas cargas elétricas pontiformes. Quem são as duas cargas? Q1 e Q2. A força, ela é diretamente proporcional ao produto desses módulos, né, que é aquela multiplicação Q1 vezes Q2, e inversamente proporcional ao quadrado da distância, porque o nome é pontiformes. Pontiformes é aquilo que tem, como é, Matheus? Dimensões desprezíveis. Isso. Tipo, pontiformes é aquele pontinho no meio do universo. Tipo, não sei se deu para entender. Deixa eu desenhar aqui, que pode ficar mais claro, porque ele está pedindo para aprofundar, né, Mari? Uhum. Se você Desenha, me permitir, Matheus. minha parceira, Com se você me certeza. permitir. Você aí com suas tecnologias. Ó, vamos lá, hein? Vamos lá. Eu gosto. Ai, meu Deus, saudade de um quadro. Mas é o seguinte. O que é que está dizendo aquilo ali? Pega duas cargas pontiformes. Vou pegar uma carga aqui, ó, Q1. Por que pontiforme? Porque é um ponto. Dimensão desprezível, como a Mari falou.
e vou pegar uma carga Q2. Q2. Imagine que Q1 exerce uma força em Q2. E eu estou dizendo que essa força é repulsiva, tá? Então, Q1 e Q2 têm cargas de mesmo sinal. A força é de repulsão, tá? É uma força F. Vou considerar só essa força indo de Q1 para Q2, tá? Não vou considerar outra. Que Q2 exerce em Q1 também, mas estou considerando só essa. Vou considerar. Vou. Então, F, tá? Eles se repelem com essa força F. O que é que a lei de Coulomb está dizendo? Olha, pega essas duas cargas, coloca elas a uma distância D. Coloca elas a uma distância D. Aí ele está dizendo, a intensidade dessa força F vai ser igual a uma constante eletrostática, isso aqui foi obtido experimentalmente, essa constante aqui, vezes o módulo, ou seja, só o valor positivo da carga Q1, vezes só o valor positivo da carga Q2, dividido pela distância entre as duas elevado ao quadrado. O que é que isso está me dizendo? Percebe? Se eu tenho D no denominador, D ao quadrado está no denominador, quer dizer que ele é inversamente proporcional. Ou seja, se eu aumento a distância, o que acontece com a força? Aumenta ou diminui? Coloca no chat. Aumenta ou diminui? Diminui. Diminui. Perfeito. Então, ó, quanto maior a distância, menor a força. Então, se Q1 tivesse aqui e Q2 estivesse lá na casa das primas, ó, Q2, vê que a força agora ia ser uma força mais fraquinha. Quanto mais eu aumentar essa distância, menor vai ser a força. Quanto mais eu diminuir essa distância, maior vai ser a força. Em relação ao produto das cargas, ora, quanto maior a intensidade das cargas, maior a força. Então, imagina, ó, pega Q1 igual a Q2 igual a 5 coulombs. 5 coulombs, tá? Quanto é que vai dar o produto? Vai dar 5 vezes 5, que dá 25. Então, a minha força ia ser relacionada ali ao 25. Claro, estou desconsiderando aqui o K e o D ao quadrado que entrar nessa conta. Só que se Q1 for igual a Q2, que for igual a 30, o produto, 30 vezes 30, vai dar 900. Então, percebe que quanto maior a intensidade das cargas, maior o valor da força. Se eu tenho cargas maiores, tem mais carga ali, mais força essa carga vai conseguir exercer. É isso que a lei de Coulomb está dizendo. A força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, mas é diretamente proporcional à intensidade das cargas. Ficou claro ou não? Perfeito, Matheus, perfeito. Top. Eu tenho uma dúvida para o Vitor. Ele colocou aqui no chat, lembrei agora do galã do Brega. Fiquei curiosa. Galã do Brega, bicho. Fiquei curiosa para saber o porquê. Também não entendi. Que lembrança foi essa, meu parceiro? Era melhor não ter perguntado. Vida, quando ele falou da casa das primas, eu lembrei que não tem essa música. Hoje eu durmo lá em cima, na casa dos primos. É verdade. Eu fiquei a vida todinha nisso. Eu achei que aqui tem. O cara faz a casa das primas. Quem nunca dormiu na casa da prima? Saudoso galã do Brega. É isso aí. Física e galã do Brega. Combina demais. Combina muito. Vamos lá. O Alexander tinha levantado a mão, Matheus. Opa, fala, Alexander. Só para ter certeza, as constantes, elas sempre vão ser iguais, né? Na multiplicação. Isso. Esse meu K aqui da fórmula é sempre o mesmo. Sempre. Nunca vai mudar. Tá? Isso de acordo com, já por conta da definição que a gente viu antes, né? Por conta da definição. O K foi obtido experimentalmente. Eles fizeram lá vários experimentos e determinaram essa constante aí. Então, é imutável. Ok. Obrigado. Top. Vamos lá. E aí, como eu estava dizendo, o campo elétrico. Primeira coisa que a gente tem que entender sobre campo elétrico. Campo elétrico. Gente, até que horas é essa aula para eu não me exceder aqui?
9,40 ou 9,50. Ah, beleza, beleza. Tranquilo. É? Então, Eu não sei. É, minha gente. Eu acho que é 9. É. sim, né? Top. Então, primeira coisa, né? O campo elétrico, ele é uma grandeza física vetorial. Vetorial. Vocês lembram que aqui é um vetor, né? Um vetor é um segmento de reta que tem módulo ou intensidade, um comprimento, direção e sentido. É aquela setinha, né? Então, o meu campo elétrico, eu já sei que, por ser uma grandeza vetorial, ele tem módulo, direção e sentido. Qualquer dúvida, vocês falam aí no chat que a Mari me avisa. Tá, beleza. Tranquilo até aí, né? Vê só, além disso, o que é o campo elétrico? O que é que pode ser definido? Como é que o campo elétrico é definido? Ele pode ser definido como a influência que as cargas elétricas exercem em seus arredores. Então, imagina que eu tenho uma carga e ao redor dessa carga tem um campo elétrico. Se você entra nesse campo elétrico, vai estar sujeito à eletricidade, à força elétrica gerada por essa carga. A força elétrica gerada por essa carga. Fez sentido? Então, é a influência que as cargas exercem em seus arredores. Em seus arredores. Pensa, por exemplo, em campo gravitacional, né? A gente fala muito de gravidade, mas existe o campo gravitacional. Se alguém entra, por exemplo, no campo gravitacional da Terra, ele começa a orbitar ao redor da Terra. Por que a Lua orbita ao redor da Terra? Porque está no campo gravitacional da Terra. Se ela sai desse campo gravitacional, não tem mais influência da gravidade sobre determinado corpo, determinado elemento. Aqui na eletricidade, na eletrostática, é a mesma coisa. O campo elétrico, ele é gerado para cada carga. Se você entra nesse campo elétrico, determinada carga, você está sujeito à ação da força elétrica daquela carga. Faz sentido ou não? Estou sem ver o chat. Fez sim, Matheus. Fez? Boa. Muito. Continuando. Então, percebe, ó. Olha os nossos vetorzinhos aqui, ó. São vetores campo elétrico. Ó. Tá aqui uma carga e a carga gera inúmeros vetores, infinitos vetores em várias direções, em todo o seu campo de influência, o seu campo elétrico. Então, ó, em cada ponto do espaço ao seu redor, as cargas produzem diferentes módulos, direções e sentidos de campo elétrico. E aqui já vale um negócio que vai servir lá para frente. Ó. O campo relacionado a cargas positivas, ele é sempre saindo dessa carga. E relacionado a cargas negativas, é sempre entrando nessa carga, na direção de entrar. Eu vi uma mãozinha levantando? Foi, Matheus, sou eu. Tenho uma dúvida aqui no chat. O Alexander perguntou como surgem esses campos. Então, ele é bem intuitivo, ele não tem meio que uma origem. Basta que a sua carga esteja eletrizada e aí há geração de campo elétrico. Por quê? Porque se a carga está eletrizada, quando ela se encontrar com qualquer carga, vai haver força. Vai haver força. Se ela se encontrar com uma carga positiva, há repulsão. Se ela se encontrar com uma carga negativa, há atração. Então, o campo surge a partir do momento em que a minha carga ela está eletrizada. Positivamente ou negativamente. Fez sentido? Ou não? Ele disse como o canudo e os papéis. Isso, como canudo e os papéis. Só que tem uma diferença ali, né? Tem uma diferença ali de que o canudo ele foi eletrizado. Os papéis eles continuam neutros lá. O campo elétrico vai ter influência ou de atração ou repulsão quando ele encontra cargas também eletrizadas. Eletrizadas. Beleza? Ou não? Entendeu, ele disse que entendeu. Boa, perfeito, perfeito. Linhas de força. E aí, ó, para eu conseguir visualizar, cara, esse experimento a gente faz na faculdade e é muito massa, velho. Não sei se você já fez também, Mari, com as limalhazinhas de ferro, que forma o sentido lá das linhas de força. Fez não. Mari, oi, Caí. Oi, Matheus. Tu fizesse esse experimento? Cortou aqui. Eu não lembro o experimento de quê? De linhas de força? É? Não lembro, Não lembro. Eu lembro, foi marcante para mim. Mas enfim. Não lembro. Pera aí. É qual? Um que você bota uns ferrinhos em cima da mesa e ele fica no formato das linhas de força.
Acho que fiz. Pronto, top. Fiz. Então, o que é isso, É gente? top, velho, É né? top. É top. Por quê? Porque é um pouco abstrato você visualizar o campo elétrico, né? Apesar de estar ocorrendo o tempo todo, a gente não consegue visualizar. Só que os caras encontraram um jeito de visualizar. E aí eles descreveram o que eles chamam de linhas de força. Então, o que são as linhas de força? É um jeito que a galera achou para visualizar o campo elétrico. E elas são assim. Quase. Assim. Tá aí as linhas de força, ó. Tá aí as linhas de força. É um negócio meio, não sei se você acha feio ou bonito, depende, né? Se gosta de física, deve achar bonito, Então, vê, as linhas de força, ó, elas sempre estão saindo da carga eletrizada positivamente e entrando na carga eletrizada negativamente. Então, Matheus, como é um campo elétrico? O seu filho lhe pergunta algum dia, pai, como é um campo elétrico? E aí você vai responder, ô filhão, um campo elétrico é dessa forma aqui, ó, saindo das cargas positivas, entrando nas cargas negativas. Tem gente pedindo para entrar, deixa eu ligar novamente aqui meu celular, é o Ellison. Seja bem-vindo, Ellison Roger. Isso acontece sim, acontece, Vitor, e acontece também, né, no eletromagnetismo, quando a gente vê ali os ímãs, né? Não sei se vocês já viram essa figura dos ímãs e tem também linhas de força associadas. E aí, vê só, né? Vê só. As linhas de força são construídas de forma que o campo elétrico é sempre tangente às linhas. Então, em cada ponto dessas linhas aqui, eu tenho retas tangentes. O que é tangente? Que só toca em um único ponto. Quando você toca em um único ponto, tá? Então, em cada ponto aqui dessas linhas de força, eu tenho uma reta tangente representativa do campo elétrico. Então, é assim que um campo elétrico se parece. É assim, exatamente assim. Exatamente assim. Beleza? Tranquilo, né? Tranquilo. E aí, ó, campo elétrico uniforme. Uniforme. O campo ele vai ser uniforme quando o meu vetor campo elétrico já se acostume com essa denominação, porque campo é uma grandeza vetorial. Quando o meu vetor campo elétrico for constante em todos os pontos. Então, o que é constante para um vetor? Mesma direção, mesmo sentido e mesma intensidade. Aqui, é constante o campo elétrico? Não, né? Porque em cada ponto eu tenho uma inclinação diferente de reta tangente, então não é constante ao longo dessas linhas aqui. Mas aqui ele é constante, porque ele está saindo, ó, do positivo, tem linhas de força saindo e chegando no negativo. Perceba que em cada ponto aqui o campo elétrico tem mesma direção, direção vertical, mesmo sentido, apontando para baixo, e mesma intensidade. Tem o mesmo comprimento aqui, tá? O meu vetor campo elétrico em todos os pontos. Isso vai acontecer em apenas uma situação, quando eu tenho placas paralelas eletrizadas, uma positivamente e uma negativamente. O Enem, vamos falar um pouquinho mais do Enem, gosta muito de cobrar placas paralelas. Então, campo elétrico uniforme é um assunto bem possível de estar na sua prova do Enem, tá? Com placas paralelas, Tranquilo até aí esse conceito? Ou não? Tranquilo. Só uma coisa, pode falar. Não entendi. Vou explicar de novo. Alexander está na fila, pode falar. Gente, caí. O Alexander disse que vai digitar, Matheus. Ah, beleza. Viu? E a Ana Clara falou que não entendeu. Tá bom. Vou responder então a Ana Clara. Essa parte de campo elétrico uniforme. O que é um campo elétrico uniforme, Clara? É um campo onde há constância em todos os pontos. Pega esse ponto aqui. Pega esse ponto aqui. Pega esse ponto aqui. Pega esse ponto aqui. Em todos esses pontos, a intensidade do campo elétrico, ou seja, o valor dele, sei lá, 20 newton por coulomb, tá? Então, o valor desse campo elétrico, o sentido e a direção são os
mesmos. Então, percebe, o que é que eu tenho aqui? Uma placa eletrizada positivamente e aqui embaixo uma placa eletrizada negativamente. Como a gente viu nas linhas de força, a tendência do campo é sair do positivo e entrar no negativo. É o que está acontecendo aqui, ó. Está saindo do positivo e está entrando no negativo. E aí, em todos esses pontos, o campo elétrico é o mesmo. Mesmo sentido, mesma intensidade e mesma direção. Fez sentido? Posso, Alexandre? Posso sim. Ana, acho que entendi. Beleza, não fica com dúvida, tá? Qualquer coisa fala. Então, vê só, o que é que está acontecendo? Isso aqui, Alexander, é a natureza. Ninguém foi lá e começou a desenhar, não. É o que realmente acontece na natureza. Tanto que eu estava conversando com a Maria aqui, né? Que tem um experimento que você coloca ali em malhas de ferro e faz uma determinada ação e você percebe que, naturalmente, o campo apresenta esse desenho e essa configuração. O Matheus, ele falou antes, no caso. Aos vetores lá do começo. Aqui começa linhas de força. Me diga se é aqui nessa parte ou não. Aqui baixou um pouco o barulho. É lá no começo, quando é tipo, quando o campo elétrico, é isso aí, quando entra em contato com Ah, tá, beleza. Então, percebe? Quando eu tenho uma carga eletrizada, o que é que a gente falou? Se a carga está eletrizada, esquece se é positivo ou negativo por enquanto. Ela gera um campo elétrico. Isso ficou claro para você? Sim ou não? Sim, perfeito. Então, quando a carga está eletrizada, ela gera um campo de influência. Esse campo elétrico nada mais é do que diversos vetores campo elétrico unidos. Então, todo mundo que está nesse raio de influência aqui da minha carga, que está eletrizada, é afetado por esse campo elétrico aqui, por esse campo elétrico. Então, o que é que isso aqui está representando? Campo é um vetor. Ele tem uma direção definida, ele tem uma intensidade definida, tá? Que vai agir sobre a carga que chegar aqui nessa influência do campo, e ele tem também um sentido definido. Matheus, tá abstrato para mim por que campo é um vetor. O que é que o campo elétrico faz? Campo elétrico gera força elétrica. A gente vai ver, a Mari acabou de falar da lei de Coulomb, da força elétrica, né? A gente vai ver que as pessoas que estão, as cargas que estão dentro desse campo, elas sofrem uma força daquela carga. Então, é por isso que percebe que faz sentido para você se a força tiver uma direção. Ora, eu estou fazendo uma força ser aplicada na horizontal, ou a força na vertical, ou a força na diagonal, com o campo é a mesma coisa. Sempre que uma carga é eletrizada, ela vai ter campo elétrico que gera força elétrica aplicado em várias direções. Que direções são essas? As direções das linhas de campo. As direções das linhas de campo. Fez sentido ou não? Perfeito. Agora sim, né? Agora sim. Pode perguntar, tá, galera? É um pouco abstrato mesmo, é bom que a gente entenda bem. Afinal de contas, Mari, que aula é essa? A aula da aprovação, né? A aula da aprovação, pô. Ou seja, é entender bem e ser aprovado. Só corre pro abraço depois. Tranquilo, né? Nada. Sim. Perfeito. É bom entender mesmo. Vamos lá. Se ninguém tiver dúvida, estou seguindo, hein? Unidade de medida do meu campo elétrico. Meu campo elétrico, então, ele é medido em Newton por Coulomb. Newton por Coulomb. Percebe já a relação. É importante entender essas unidades. Ó. O Newton é a unidade de quê? Uma estrela para quem colocar aí no chat. Newton é a unidade de quê? Energia? Não. Energia. Dá pra Quase. Newton. Força! É. Perfeito. Adriano, Micaele, perfeito. Então, Newton, unidade de força. Coulomb, a unidade de quê? Carga. Perfeito, hein? Adriano, tá bem, papai. Então, vê só.
Newton por Coulomb, força sobre carga. E eu já vou pular um slide e ele dizer, olha, campo elétrico, olha a segunda fórmula aqui. É a força elétrica sobre a carga elétrica. Então, por isso que eu estava dizendo, ó, o campo gera uma força. O sentido da força é o sentido do campo. Ou o inverso, né? O sentido do campo é o sentido da força. Então, o que antes eu mostrei como sendo a força elétrica, né? Agindo ali, dizendo assim, olha, essa força causa repulsão. Ela só causa repulsão porque ali existe um campo elétrico que está gerando essa força elétrica. Tá bom? E aí, dessa equação aqui, ó, que é igual a F sobre Q, é igual a F sobre Q, surge essa outra fórmula aqui, KQ sobre D ao quadrado. Matheus, muita fórmula para decorar. Não precisa decorar. Não precisa decorar, ó. Vem comigo. Vem comigo. Tem um professor que faz, quer aprender matemática? Vem comigo. Não sei se vocês conhecem. Mas, enfim, se não conhece, desculpa a vergonha aí. F. Mari, tá aí, Mari? Tô. Meu Deus, às vezes eu sou muito extrovertido, velho. Acho que o Vitor conhece o professor, que ele disse Olha adora. aí. Adora. Não sei se é o garoto. professor ou se é o Matheus, a que ele está se referindo. Então, vê só. O que é que a Os nossa dois. querida... Pode levar em consideração. Boa, pô, boa. O que é que a nossa querida Mariana explicou há pouco? Que K vezes Q sobre D ao quadrado é a força elétrica. Eu disse para vocês que o campo elétrico, acabei de mostrar, é a força dividido pela carga Q. Vou chamar de carga Q1, tá? Só para poder cortar alguém. É a força dividida pela carga Q. Logo, ó, se eu pegar essa força, F é igual a K vezes Q, vezes Qzinho, sobre D ao quadrado, e dividir por uma carga Q, que é o que acontece aqui no campo, ó, como é que isso aqui fica? Isso aqui fica K vezes Q, aqui é um F sobre Q, né? K vezes Q, vezes Qzinho, sobre D ao quadrado, vezes a carga. Opa, dá para cortar. Isso aqui é K, Q, sobre D ao quadrado, que é a fórmula do campo elétrico. Então, percebe, de uma fórmula eu já tiro a outra. Se eu pegar a fórmula da força e dividir pela carga, como eu fiz aqui, ó, campo é força sobre carga, eu obtenho a fórmula para o meu campo elétrico. É isso que a gente está mostrando lá, tá? Então, só precisa saber uma fórmula e saber que campo é força sobre carga que você deduz a outra, para não se confundir na hora, tá? Então, vamos lá. Alguma dúvida? Não, né? Acho que não. Vocês estão tranquilinhos. Então, ó, campo é K vezes Q sobre D ao quadrado. Tirei um Q daqui porque eu dividi a força por Q. Beleza? Então, ó, uma unidade é o Newton por Coulomb, porque é força sobre carga, e a outra é o volt por metro. Oxi, volt por metro, guarda aí, que eu não vou mostrar agora. Vou passar, hein? Em dúvida, fale agora ou fale na hora que você quiser. Não tem nenhuma dúvida, vamos passar. Potencial elétrico. Primeira diferença para o campo elétrico. O potencial é uma grandeza física, o quê? Escalar. Alguém consegue me definir o que é uma grandeza escalar? Opa, alguém aí? Caí? Será que eu caí? Estou falando aqui há meia hora, velho. Opa, caí não. Não tem mais de um vetor. Por aí, hein, Ana? Por aí. Alguém mais? Eu já vi, mas não lembro. Vê só. A diferença entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial é que uma grandeza escalar é bem definida apenas por um número ou uma intensidade. Ele não tem relação nenhuma com
Sentido, direção, é diferente de um vetor, é apenas um número, tá? Por isso que a gente chama os números de números escalares, tá? Não tem vetor nenhum, não tem vetor nenhum. Beleza? Então, o potencial elétrico, a gente já deixou aí de ter uma direção, um sentido, uma intensidade. Não, é uma grandeza escalar. Vai ter um número que representa o potencial elétrico. Beleza? E aí, para além disso, o potencial, ó, o que é que ele é? Como é que ele pode ser definido? Como a quantidade de energia fornecida por um campo para cada coulomb de carga. De novo, potencial elétrico é a quantidade de energia fornecida por um campo elétrico para cada coulomb de carga. Vamos ver então. Em outras palavras, quando uma partícula se encontra em uma região do espaço submetida a um potencial elétrico de 100 volts, e aqui eu já estou dizendo a unidade de medida, ó, que não está aqui por algum motivo, mas eu já estou falando, a unidade de medida de 100 volts, né, a medida do potencial elétrico é o volt, esse V aqui, tá? Se eu digo que uma região tem um potencial de 100 volts, eu estou dizendo que ela terá armazenado consigo 100 joules, agora sim, ó, unidade de energia, Vitor, 100 joules de energia para cada coulomb de carga elétrica. De novo, não, preste bem atenção aqui. Se eu digo, ó, o potencial elétrico da partícula é 100 volts, o que eu estou dizendo é que essa partícula armazenou 100 joules de energia para cada coulomb de carga. Ah, Matheus, então se a carga dela for 2 coulombs, então ela terá uma energia armazenada de 200 joules, que é os 100 vezes 2. Todo mundo entendeu isso aqui? É extremamente importante. Ô, Matheus, então no caso, a unidade de volts é proporcional a joules, de 1 por 1. É proporcional à unidade de joules de 1 por 1, não, né? Por quê? Porque volt é joule por carga. Então, é joule por coulomb. Fez sentido? Volt não é igual a joule. Sim. Volt é igual a joule por coulomb, né? Porque é por unidade de carga. Tranquilo? Sim, tá certo. Entendi agora. Beleza. Boa. Todo mundo entendeu isso aqui, né, galera? Beleza, então. Não tivemos manifestações. Vamos seguir. Mari, entendeu? Tudo tranquilo? Tudo certo, Matheus. Até agora tá tudo ok. Boa. Tô sentindo que você é aprovada. Boa. Aí, ó, surge também, se eu já sei o que é potencial, eu consigo calcular a diferença de potencial. Vocês já tiveram aula de circuitos elétricos? Não. Sim. Boa. Não. Ano passado, né, cara? A questão do URI, do potência, Isso. URI, resistor ômico, não ômico. Isso. Perfeito. Então, o que é que eu tinha lá? Um monte de gente tá dizendo aqui no chat que não. Foi na aula passada? Não, do Paresp não. aqui? Laiane disse não. Não, isso eu estudei por fora. Estudei por fora isso. Estudei por fora. Foi por fora. Então, Tem que vocês explicar vão pro pessoal. ver. Quem não viu, vai ver. Quem não viu, vai ver. É isso. Aliás, foi no Palavras- PSP ano passado. Foi no PSP ano passado que eu estudei. Aí dei uma revisada depois. Entendi. Palavras do Galã do Brega. Quem não viu, vai ver. Então, ó, o que é a diferença de potencial? Vou adiantar aqui, em circuitos vai fazer total sentido para vocês quando vocês virem. Quando uma carga Q está no campo elétrico de uma carga Qzão e se move do ponto A até o ponto B, a força elétrica irá realizar um trabalho sobre essa carga. Matheus, como assim, né? Como assim? Percebe? Esse campo elétrico é um campo elétrico. Começa com U a palavra. Um campo elétrico o quê? Coloca no chat. Começa com U. Uniforme. Perfeito, Micaela. Isso aí. Então, ó, como esse campo elétrico é um campo elétrico uniforme, a minha força, ó, que é esse vetor preto aqui, tem a mesma direção e sentido do campo, porque campo é força sobre carga. Então, a minha força está da esquerda para a direita. E as linhas de campo, ó, tá saindo do positivo para o negativo. Aí, o que é que eu estou dizendo? Estou dizendo assim, olha, essa carga aqui, que é essa carga branquinha aqui, ó, que eu estou colocando agora o azul em cima dela,
ela está se movendo da esquerda para a direita porque tem uma força. Só que se essa força anda de um ponto A para um ponto B, ela realizou trabalho. Por quê? Porque trabalho é força vezes o deslocamento. Isso vocês já viram aqui no PAESP, né? Segunda lei de Newton e coisas afins. Trabalho é força sobre deslocamento. Não que a segunda lei de Newton seja essa, tá, galera? Eu só quis relacionar as coisas. Mas essa é a questão de que trabalho é força vezes o deslocamento, tá? Vezes o deslocamento. Então, ó, o trabalho é a carga Q vezes o que a gente chama de diferença de potencial. Então, ó, aqui ao longo dessa linha, ao longo de toda essa linha, eu tenho um potencial elétrico, VA. Ao longo dessa linha aqui, eu tenho um outro potencial elétrico, VB. A diferença de potencial é VA menos VB. Aqui tem um detalhe importante. Deixa eu ir aqui. Olha, aqui tem um detalhe importante. A diferença de potencial, o cara tem aqui, ó, uma linha, aqui ele tem um VA. Essa linha está distando D, e aqui ele tem um VB. Tranquilo até aí? Tranquilo, né? Vê, a diferença de potencial é VA menos VB. Isso é contraintuitivo, porque a gente está acostumado a fazer um delta e dizer, delta é o final menos o inicial. Só que na diferença de potencial não é o final menos o inicial. É o inicial menos o final. Matheus, isso tá certo? Tá certo. Tá certo. Beleza? Então, lembra para não confundir na hora. Diferença de potencial não é o final menos o inicial. Não é um delta de diferença de potencial. É o inicial, VA, menos o final, VB. Tranquilo? Boa, Melco. Já sabia o que você ia perguntar e aí já me antecipei. É isso. Beleza, beleza. Tá. E aí, ó, a essa diferença de potencial, a gente dá o nome de tensão elétrica, que é a minha letra U, que é a U que vocês veem quando vocês estão estudando circuitos, né? É a U é igual a RI, ou seja, a diferença de potencial entre dois pontos é igual a resistência vezes a corrente. Quem não estudou isso, não se desespera, vai estudar, vai chegar lá. Mas aqui é importante que vocês saibam que a diferença de potencial entre dois pontos é igual à tensão elétrica, que é representado pela letra U. Matheus, para que eu quero saber da tensão elétrica? Porque eu consigo relacionar o meu campo elétrico com a minha tensão elétrica. Assim, ó. Quase. Quase de novo. Meu Deus. Aqui, eu queria chegar nisso. Eu consigo relacionar o meu campo elétrico com a minha tensão elétrica. Como? O campo vezes a distância, que é aquela distância D que a gente viu, é igual à diferença de potencial. A diferença de potencial. Opa! Agora fez sentido. O que fez sentido, Matheus? O que fez sentido? Fez sentido isso aqui, ó. Não, isso aqui não. Fez sentido isso aqui, ó. A unidade de medida, né? Volt por metro. Por quê? Porque a diferença de potencial é medida em volt. E a distância é medida em metro. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou dizendo, olha, a relação entre diferença de potencial, campo, a gente falou, ó, é igual a diferença de potencial sobre a distância. Ou, né, como estava escrito lá, E vezes D é igual a U, tá? Só passei dividindo D. Se o campo também é igual à diferença de potencial, que é medida em volts, sobre a distância, que é medida em metro, tá lá a nossa unidade de medida, né? A nossa unidade de medida para campo também é o volt por metro. Volt por metro. Fez sentido? Genial. É isso aí, Maria Luísa. É isso aí. É isso aí. Aumentando o QI sempre. Vamos lá. Estudar para isso. Aumentar QI. É isso aí, velho. Então, campo, volt por metro. Volt por metro. Beleza. Beleza. Tranquilo, hein? Tranquilidade. A física é bonita demais, velho. Tá um negócio bonito, hein? Rapaz. Namorar é bom, mas estudar física, hein, Mari?
Ah, é bom que de estudar física eu acho que não tem desvantagem, não, é só Tem vantagem, né? desvantagem, não. Que é Pois, isso, Mariana? pois é, né? Que é isso, pô. Mas, vê só, superfícies equipotenciais. Agora eu ri. Superfícies equipotenciais. Se a gente está falando de potencial elétrico, existem determinadas superfícies que têm o mesmo potencial. Por isso são chamadas superfícies equi. Equi, vamos aumentar o QI aqui um pouquinho. Equi vem lá de alguma língua, não sei se é latim ou grego, e significa igual. Igual. Equi, equidade, equipotencial, tá? Então, potencial igual. Superfícies equipotenciais, superfícies que têm o mesmo potencial. Então, no nosso exemplo, né? No nosso exemplo, daqui a pouco tá dando brega chega, é isso aí. No nosso exemplo, a gente já tinha desde aqui, ó, uma superfície, ó, ao longo dessa linha, eu tenho o mesmo potencial. Vale quanto? VA. Ao longo dessa linha, eu tenho o mesmo potencial. Vale quanto? VB. É o que ele está mostrando aqui, ó. Aqui, as linhas, ó, têm o mesmo potencial. Essas linhas verticais. Essas linhas verticais. Aqui, ó, se for radial, porque aqui o campo elétrico está da esquerda para a direita. Mas e se o campo elétrico estiver saindo radialmente? Então, as minhas superfícies equipotenciais são circunferências. Perceba, no ponto, a superfície equipotencial é sempre perpendicular às linhas de campo. Perceba que aqui, ó, as linhas de campo estão da esquerda para a direita, são horizontais, e as superfícies equipotenciais são verticais, 90 graus. Aqui, ó, as linhas de campo são radiais, e as minhas superfícies equipotenciais são circunferências. Em cada ponto, 90 graus. 90 graus. E aí? Estou falando muito. Quero ouvir vocês. Alguma dúvida? Dá sim, Mel. Quantas vezes você quiser. De novo, superfícies equipotenciais são superfícies com o mesmo potencial elétrico, ou seja, com a mesma capacidade de armazenar energia por unidade de carga. Então, ó, quando as minhas linhas de força são horizontais, as superfícies equipotenciais são verticais. Então, ao longo de toda essa linha, pega qualquer ponto ao longo desse segmento de reta. Eu posso te afirmar, ele tem o mesmo potencial elétrico. Se as minhas linhas de campo forem radiais, para que valha, né, ainda essa questão do 90 graus, as minhas superfícies equipotenciais, elas são circunferências. Veja que em cada ponto aqui, ó, em que se cruza a superfície e a linha de campo, a linha de força, há 90 graus envolvidos. Então, ao longo de toda essa circunferência, é o mesmo potencial. E dessa circunferência, o mesmo potencial. Vitor, não tem ligação direta, mas você pode pensar que é uma boa sacada para você lembrar. Percebe? Na química, né? Os níveis de energia, tem gente chegando aqui. Jeremias Veríssimo Gomes, seja muito bem-vindo à aula da aprovação. Mas, vê só, Vitor, nos níveis de energia da química, né, a galera que está lá com determinada valência, naqueles níveis KLM, nananana, eles têm a mesma energia armazenada, né? Faz sentido demais, cara. Gostei da alusão, da referência. Muito bom. Posso passar ou não posso? Se tiver alguém com a mínima dúvida, eu vou ficar aqui. Passo? Vou passar. Qualquer coisa vocês gritam. Como eu tinha dito, ó, onde o bichinho estava. Ai, meu Deus. Volts é a unidade de medida para o potencial elétrico, né? Isso aqui, a formulação agora importante, ó. Como é que eu calculo o potencial elétrico? Através do produto entre a mesma constante, a constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, vezes a carga dividido pela distância que for dada. Tá? Então, é assim que eu calculo potencial elétrico. Até agora a gente viu
como calcular a lei de Coulomb, né, a força elétrica, como calcular o campo elétrico e agora como calcular o potencial elétrico. Beleza. Eita, até agora não entendi muito bem o potencial elétrico, Alexander. Me diga aí sua dúvida, O problema é esse, não consigo dizer a minha dúvida, né? Tá meio confuso ainda. Vai ficar mais claro já já. Prometo. Vai ficar mais claro. Vamos lá. Campo elétrico a gente viu. Energia potencial elétrica. Agora vai clarear, Alexandre. Energia potencial elétrica. Quando duas ou mais cargas elétricas são fixadas a uma distância d entre si, como está aqui na primeira figurinha, elas armazenam uma forma de energia chamada de energia potencial elétrica. Então, vê, Alexandre, o potencial elétrico está atrelado à energia que uma carga consegue armazenar por unidade de carga. Vê, se eu fixo duas cargas, eu não deixo elas se mexerem. Estou segurando as duas cargas. Elas armazenam energia potencial elétrica. Quando eu calculo essa energia e divido pela carga, pela intensidade da carga, eu tenho potencial elétrico. Fez sentido ou não? Pode falar. No caso, é como se fosse, sei lá, uma carga guardada em cada ponto. Então, não carga mais energia. Pensa, por exemplo, na energia cinética. O que é a energia cinética? Energia de movimento. Isso. É uma energia que está lá, armazenada, que faz você, um flash, tá? Energia cinética. Quando eu pego uma mola e comprimo essa mola contra a parede, se eu soltar, o que acontece? Volta. Ela volta, né? Comprimir, ela faz pum, né? Volta. Por que ela volta? Porque quando eu comprimi ela armazenou o quê? Energia ou força, né? Energia. Ela armazenou dentro dela energia, que a gente chama de energia potencial elástica, lembra lá? Energia potencial elástica. E quando eu soltei, essa energia foi liberada, gerando movimento. Aqui é a mesma coisa. Quando eu pego duas cargas e seguro as duas, uma perto da outra, elas armazenam dentro de si, é como uma mola, elas armazenam dentro de si energia. É uma energia potencial elétrica. E aí o meu potencial elétrico nada mais é do que calcular essa energia e dividir pela intensidade da carga. Tô entendendo. Tranquilo? Rapaz, agora melhorou bastante. Tá até dando para imaginar. Boa. Meio que é como se ela estivesse parada. Isso. Basicamente. Isso. A energia está lá, só se acumulando. Adrenalina se acumulando e depois solta. Que é o que a gente vai ver aqui. Que aqui é energia potencial elétrica. Se você conseguisse pegar essas duas cargas fixas, tá? As duas estão paradas. Elas iam armazenar energia. Se eu digo agora assim, ó, Quezinho, querido, tu tá livre para voar. Quezinho ia sair correndo, meu irmão. Ó, tem até uns tracinhos azul para dizer pisou daqui, tá? Pisou daqui. É a mãe, né? Mãe, posso jogar bola? Não, filho, não pode. Ele tá armazenando ali a vontade de jogar bola. Quando ela diz assim, caminho, vai, você não vê mais o menino, já correu, já foi jogar bola. Aqui é a mesma coisa. As cargas estão lá, fixas. Quando eu solto uma, ele tinha tanta energia armazenada que essa energia se transforma em movimento. Por exemplo, em energia cinética. Fez sentido ou não? Boa. Lembrando que as cargas são positivas, por isso aqui que está uma repulsão. Ótimo lembrete, Vitor. Por isso que ela está para lá, né? Se isso aqui fosse negativo, quando eu soltasse, ela ia direto ao encontro dessa outra, rapidamente. Mas ela armazenou energia.
Fez bastante sentido. Que bom, que bom. Alguém quer falar? Pode falar, Vitor. Ô, professor, só respondendo uma dúvida da Maria Luísa, é que ela perguntou sobre a questão de potencial elétrico, como é que ele é representado, a letra. Geralmente ele é representado pela letra U, né? Que ele significa volts, né? Mas já tem livro também que eles botam V. Isso. Mas potencial elétrico é isso, gente, é volts. Geralmente é um Uzinho, tem até a fórmula que é URI, parece que é U para resistores. U igual a R igual a I, que é amperagem. Depois que vocês vão se aprofundar nisso, né? Depois. A ideia é a seguinte, Maria Luísa, eu não tinha visto sua dúvida, perdão. É isso que o Vitor falou. Vê, alguns livros vão chamar de potencial a letra U, mas se eles chamarem de potencial a letra U, então a tensão elétrica, que é a diferença de potencial, eles vão chamar de V. No nosso caso, a gente está chamando potencial de V, então a tensão elétrica é chamada de U. Só vai ter essa inversão, tá? U ou V, U ou V. Mas se ele chama um de U, o outro é V. Se ele chama um de V, o outro é U. Nunca a mesma letra para os dois, porque são coisas diferentes. E aí? No Enem, ele vai te falar se ele está falando de potencial ou tensão. Ele vai estar lá no enunciado, ó. A diferença de potencial entre dois pontos é nananana. Aí você chama do que você quiser, de V ou de U, sabendo que ali é a diferença de potencial. Importa para você, para além da letra que você vai chamar, importa o significado do que ele está dando. O significado do que ele está dando. Deu para entender ou não? Isso. Potencial são as cargas separadas, que acumulou energia por unidade de carga. Diferença de potencial é o que a gente viu. Pega um potencial em um ponto, pega um potencial em outro ponto de distância D, e aí eu consigo calcular o potencial inicial menos o potencial final, VA menos VB. Isso é a diferença de potencial ou tensão elétrica. Beleza, 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 né? Qualquer coisa, dá um grito. Então, a unidade de medida, para mim, a energia potencial elétrica é o Joule. É o Joule, tá? É o Joule. No Sistema Internacional de Unidades. E aí a formulação é que a energia potencial elétrica agora é K vezes Q, duas cargas a uma distância D, como a gente mostrou ali, né? Como a gente mostrou ali. Aí, como diria aqui nossa amiga, a gente vai falar novamente de 2 pontos de QI que a gente vai ganhar. Percebe? O que é que eu falei? Olha agora, viu, Alexander? Olha agora a mágica acontecendo, meu irmão. Olha a mágica acontecendo, viu? Todos atentos. Mari, tá por aí, Mari? Eu quero ouvir sua voz, minha parceira. Tô sim, por aqui. Tô por aqui, Matheus. Tá bom. Qualquer coisa você fala aí. Qualquer coisa você fala. Então, vê só. Energia potencial elétrica. EPEL também pode ser elástica. Vou botar elétrica, para não confundir vocês. É igual a... Pela fórmula é K vezes Q vezes Qzinho sobre quem? D ou D ao quadrado? E aí, galera? Todo mundo esqueceu da fórmula, né? Inclusive eu. D ao quadrado. Sobre D. D. Sobre D. Perfeito, perfeito. Inclusive eu, é. Inclusive eu. Doa quem doer. Ai, eu me divirto, bicho. Vamos lá. Aqui é um D, ó. Aqui é um D, certo? Beleza. Essa é a energia potencial elétrica. Percebe o que eu falei anteriormente? Eu disse assim, olha, o que é o potencial, galera? Potencial é a quantidade de energia armazenada por unidade de carga. Percebe, velho? Vamos substituir a fórmula. Quem é o E? O E é K, Q sobre D. Isso tudo sobre Q. Isso aqui é K, Q sobre D vezes Q. Opa, cortei. K, Q sobre D. A fórmula do potencial elétrico. A fórmula do potencial elétrico. 2 pontos de QI
Check. Beleza? Então, percebe, né? É muita, mas é incrível, muito, exatamente, Maria Luz, é incrível, irmão, é incrível, é incrível. Percebe, né? A energia por unidade de carga, porque se eu dividir a energia pela unidade de carga, eu acho a fórmula do potencial. E é a física, ó, se complementando. Muito bom, é assim que Namorar é bom, mas estudar física. Rapaz, nem se compara. Nem se compara. Ai, meu Deus. É isso, galera, é isso, hein? O Tá Alexander terminando. colocou aqui, pode repetir. Repetir Opa. qual parte? Qual parte? Se você que manda aqui. Deu até vontade de fazer engenharia civil. A intenção é essa, né, Vitor? É, boa. Engenharia civil é top, viu, galera? Pense num curso bom, não é por nada, não. Mas é a melhor engenharia. Enfim, vê só. Energia potencial elétrica, meu querido amigo Feramed 2021, Alexander. É K, Q, as duas cargas, né? Lembra da nossa imagem. Tinha uma carga mais Q, tinha uma carga menos Q, colocadas a uma distância D. É isso que eu estou dizendo. É K, Q sobre D. Só que eu te falei que o potencial elétrico era a quantidade de energia armazenada, tá aqui o meu E, por unidade de carga, tá aqui o meu Q, a carga. Substituindo a fórmula de energia, ó, é K, Q sobre D. Tudo isso dividido pelo Q, tá? Isso aqui repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, como se tivesse um aqui embaixo, né? Então fica 1 sobre Q, o Q veio para o denominador. K, Q sobre D vezes Q. Cortando Q com Q, K, Q sobre D é a fórmula do potencial elétrico. Para dizer, ó, faz sentido. A energia por unidade de carga realmente é o potencial elétrico. É o potencial elétrico. Fez sentido ou não, meu Feramed? Sim, perfeito, perfeito. Vamos lá, hein? Vamos lá. Consultas grátis no futuro temos. Vamos lá, galera. Vamos lá, hein? Tá acabando. Acabou. Acabou o conteúdo. A gente agora vai fazer questõezinhas bem rapidinhas, assim, ó, para vocês entenderem o conteúdo, tá? Para fixar. A gente tem tempo ou vocês preferem que a gente libere logo? A gente tem 7 minutos. Acho que dá para tem fazer 7 pelo minutos. menos uma, não? Boa, Não dá para sei. fazer. Não, mas aí se eles não quiserem, Maria, a gente vai para casa já. Eita, eu tô em casa, né? Fazer o quê? Faz uma. Micaelen tá entrando aqui. Chegou para a aula da aprovação, mas agora Ei, só chegou peraí. para os exercícios da aprovação. O Vitor fez uma pergunta interessante. Mariana, como vocês aguentam o Matheus e a Diana na mesma sala? Pois é, Vitor. Isso, pô. Que é Pois isso, é. cara. É uma felicidade ter pessoas extrovertidas como eu. É uma Ó, felicidade. engraçado que lá na sala a gente tem a frase do dia. Tipo, a gente tem um quadro, né, na sala do PET e a gente coloca a frase do dia. As frases da Diana e do Matheus sempre são positivas. Às vezes a gente, quando tá muito negativo, vai lá, apaga e coloca uma coisa bem negativa, sabe? Daqui a pouco chega e diz, quem trocou a minha frase? É exatamente isso, galera. Positividade, otimismo. Positividade e otimismo é a chave para o sucesso, viu? Vamos lá. Matheus é sempre assim, alegria. Alegria, pô, alegria. É muito Vamos bom lá. ser extrovertido, né, Matheus? Poxa, é bom demais, cara. É bom você ser feliz, na verdade. Eu Sendo tento ser. introvertido ou extrovertido, seja feliz, seja feliz. Vamos lá, vamos de questão. O povo pediu, a gente atende, Mariana. Se o povo pediu, a gente atende. Vamos lá. Primeira questão é o seguinte, olha. Uma carga elétrica, deixa eu apresentar e depois eu tiro. Uma carga elétrica de 2 microcoulomb, fixa e de tamanho desprezível, gera a uma distância de 0,5 metros um campo elétrico e potencial elétrico, respectivamente, iguais a. Então, ele me deu a carga e me deu a distância, e ele quer que eu calcule o campo elétrico e o potencial elétrico. Campo e potencial. Então, vamos calcular para ele, né? Calcular para ele. Novo slide. Então, ó, minha questão 1. Então, ó, questão 1. Campo elétrico, eu sei que é K vezes Q
sobre D ao quadrado. Potencial elétrico, eu sei que é K vezes Q sobre D. Ele me deu na questão, ó, foram dados uma carga Q igual a 2 microcoulomb e uma distância D igual a 0,5 metros. Percebe? Está na unidade de medida correta? Quase. Por conta desse micro aqui. Esse micro aqui está impedindo a unidade. Porque eu quero em coulomb. A resposta tem que estar em coulomb, né? É Newton por coulomb. Então, vê só. K é sempre o mesmo, né? É 9 vezes 10 a nona. Então, isso aqui, ó. O que é micro? Micro é 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Micro é menos 6. Menos 6, tá? Aqui eu não vou mudar nada, ficou ainda o meio metro. E aqui não vou mudar nada, ficou 9 vezes 10 a nona. Tá? Então, é só fazer conta, né? E vai ser igual a 9 vezes 10 a nona, vezes a carga, que é 2 vezes 10 a menos 6, dividido por 0,5 ao quadrado. E já o potencial vai ser igual a 9 vezes 10 a nona, vezes 2 vezes 10 a menos 6, dividido por 0,5. Isso aqui é só fazer conta, não vou fazer aqui, coloca lá na calculadora, se não faz na mão, e dá os nossos resultados. Vamos fazer mais uma. Dá tempo, ainda dá tempo. Vamos nessa. Alguma dúvida? Se tiver dúvida, eu posso parar, tá? Aplicação 2. Essa é interessante. Queria mostrar essa para vocês. Uma carga pontiforme, nossa amiga Mariana já falou que é o pontiforme, né? Está fixa na origem de um sistema de coordenadas cartesianas. É correto afirmar que o potencial elétrico gerado por essa carga é constante em todos os pontos de coordenadas x, y, tais que. O que é que ele está querendo dizer? Ele está dizendo, olha, se a minha carga está na origem dos espaços, onde vão estar as minhas superfícies equipotenciais? Os pontos da minha superfície equipotencial vão ser x ao quadrado mais y ao quadrado igual a uma constante, x mais y igual a uma constante, 1 sobre x ao quadrado mais 1 sobre y ao quadrado igual a uma constante, ou 1 sobre x mais 1 sobre y igual a uma constante. Vamos ver. Vem comigo. Quer aprender matemática? Fica assim, ó. Então, ó, o que é que eu estou dizendo? Opa, não quer não que eu dê aula mais não. Agora. Tem aqui a origem dos espaços. Tá aqui, ó, meu plano cartesiano em homenagem a Descartes. E eu tenho uma carga aqui, ó, pontiforme. Essa é a minha carga aqui, tá? Ele quer dizer assim, ó, se a carga está aqui, onde estão as superfícies equipotenciais? Primeiro, se a carga está aqui, o campo que essa carga gera é radial, né? É radial. Para todas as direções aqui tem campo. Se o campo é radial, para obedecer a regra dos 90 graus, a minha superfície equipotencial tem que ser uma circunferência. Foi o que a gente viu, né? Tem que ser uma circunferência. Então tem que ser assim, ó. Essas são as minhas superfícies equipotenciais. Vou fazer mais para cá também. Opa! Circunferência, então os pontos x, y, tais que o potencial elétrico é igual, é o mesmo, são os pontos desse desenho perfeito, né? São os pontos em que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a uma constante. Valendo uma estrela para quem me disser por que essa resposta. Pode falar. Rapaz, Matheus, na sincera, assim que eu vi isso aí, eu já chutei logo, eu já ia logo nessa daí, sabe? É o seguinte,
Eu não acho, já que a gente está mexendo com multiplicação e tal, simplesmente para mim não bate que não fosse ao quadrado, entendeu? Entendi. Justamente É. por a gente estar fazendo isso. E por ela estar no centro, então eu acho que independente do que faça, sempre vai ser constante. Aí por isso. Entendi. Beleza, beleza. Alguém mais? Wellington, não enviamos a frequência. Pode ficar tranquilo. No final a gente tira um printzão e faz a frequência de vocês, tá? E aí, gente, alguém mais quer tentar? Se habilita a dizer por que essa equação aqui representa isso? Por causa da conservação de energia? Não exatamente. Vê só. Por conta do formato, gente. A superfície equipotencial, como eu falei, ela é uma circunferência, para quando o campo elétrico, as linhas de campo são radiais. Então, a circunferência. E vocês viram na matemática que uma circunferência, a equação dela, se ela estiver centrada na origem, se a minha circunferência está centrada na origem, ó, aqui x, aqui y, aqui uma circunferência, a equação dessa circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado é igual ao raio ao quadrado, onde esse raio é uma constante. Então, para cada superfície equipotencial aqui, eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado igual a uma constante, que seria o raio ao quadrado. Então, é puramente pelo fato da equação da circunferência ser dada dessa forma aqui. Tranquilinho? Tranquilinho? Beleza, né? Última questão. Última. A minha parceira Mariana voltar a falar com vocês. Pode ir, Matheus. Posso ir? Fique à vontade, pode ir. Ah, beleza. Você tá mandando, minha parceira, só obedecer. Vocês vão ter aula depois daqui? Porque, tipo... Eita, é verdade, né? Vamos É ter aula? porque já é 9h52, vão. Eita. Que horas a aula? Que horas? De 10. Não sei se dá tempo, ó. Acho que dá. Ah, eu queria tanto mostrar. Eu vou fazer só essa. Só essa. Vamos lá, só essa. Pessoal, é aula de quê a próxima? É aula de quê? Biologia. E a O professora não pessoal vai... da biologia é legal, pô. O pessoal da biologia é legal. É Então, muito ó, top. vê só. Estando duas cargas elétricas Q idênticas, separadas por uma distância de 4 metros, determine o valor destas cargas, sabendo que a intensidade da força entre elas é de 200 newtons. Então, a aplicação direta da fórmula de força elétrica da lei de Coulomb, ele disse que as cargas são idênticas. Idênticas, ó. Então, eu sei que Q1 é igual a Q2, né, Matheus? Perfeito. Então, força, ó, é K, Q1, Q2 sobre a distância ao quadrado. Sobre a distância ao quadrado. Ele me disse que cargas são idênticas. Então, Q1 é igual a Q2, que é uma carga Q. E ele me deu o valor da força. Ele disse, olha, essa força aí que você está vendo, a força que age entre as cargas é de 200 newtons, sendo a distância igual a 4 metros. Então, ó, a força é igual a 200 newtons e a distância D é igual a 4 metros. Percebe? O que eu estou tentando mostrar? Que dá para eu dar força para você, ao invés de dar as cargas para você calcular a força. Se eu dou a força e digo que as cargas são idênticas, eu consigo determinar o valor dessa carga. Então, ó, substituindo na fórmula, F, 200 é igual a K, que é 9 vezes 10 a nona, vezes Q sobre 4 ao quadrado. Daqui eu consigo tirar a minha carga Q. Por quê? Eu vou ficar com Q ao quadrado é igual a 200 vezes 16 dividido por 9 vezes 10 a nona. Então, Q é a raiz disso, né? 200 vezes 16 sobre 9 vezes 10 a nona Coulomb. Isso aqui dá para simplificar, tá, galera? Estou só mostrando para vocês de que se eu consigo fazer o inverso, né? Se eu der a força, der as distâncias e impor que as cargas são iguais, eu consigo calcular estas cargas. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Não? Deixa eu parar de apresentar aqui. Alexandre, pode falar? Ô, Matheus, só agora que eu vim perceber. Quando eu fui fazer uma atividade sobre isso aí,
na fórmula ele só colocava um Q, ele não colocava 2. Mas por que Na, isso na exatamente? fórmula da força, Eu acho que sim, ou é eu que tô pegando viagem aqui. pode ser. A fórmula da força tem que ter os dois Qs, mas se a carga for igual, aí vai aparecer um Q ao quadrado, como eu fiz agora. Ah, isso aí, isso aí. Pronto. Se tiver um K, Q ao quadrado sobre D ao quadrado, continua sendo a lei de Coulomb para quando as cargas são idênticas. Beleza? Era assim mesmo. Perfeito, perfeito. Mari, você consegue tirar um print daí? Eu consegui já, eu tirei um print das pessoas que estão já. Perfeito. Viu? Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer essa manhã aqui com vocês. Espero que vocês tenham entendido, que a gente tenha conseguido ajudar vocês. Essa foi a aula da aprovação, viu? Então eu já quero ver os nomes de todos ali nos selecionados. Qualquer coisa podem falar com a gente também, viu? No WhatsApp, como vocês preferirem. Isso. Fica aí o convite. Valeu, gente. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau. Bom sabadão. Valeu, Matheus. Até mais. Valeu, Vitor. Até mais, meu parceiro. Até mais. Vou lá, que senão a professora ainda puxando a sua orelha, porque ela não vai ficar gente atrás. Ah, vai pra lá, doido. Vai pra casa das primas depois da aula, né? Eu já tenho foco que quem sabe o endereço lá certinho é tu. Vai lá, doido. Olha, eu acho que já podia parar de gravar. É verdade. E cortar essa